por educação a vocês e a quem está nos assistindo, eu cumprimento dando boa noite, mas uma noite que, por um lado, pelos dois lados, merece ser inesquecível. Primeiro, pela nossa torcida. O que a nossa torcida fez hoje mostra a força, a história e a vida do Internacional. A gente passou por muitos momentos de alegria, de tristeza, difíceis, mas confesso para vocês, e falava isso quando chegamos, que a chegada hoje no Beira-Rio foi algo emocionante. O torcedor estava nos esperando, acreditando e apoiando. Então, é preciso fazer esse registro como, sim, um momento importante. Mas o outro momento que também não vamos esquecer foi o momento que coroou. Coroou, na minha opinião, o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. O que aconteceu no primeiro jogo e o que aconteceu hoje também jamais será esquecido. Todos vocês acompanharam, muitos comentaristas de arbitragem corroboraram, e a maior, talvez, surpresa não, mas a cereja do bolo, foi quando é divulgado o áudio do VAR da primeira partida, e se tem ali uma claríssima informação de que o jogador do Internacional foi com o rosto no cotovelo do adversário. Sendo que no próprio áudio diz choque forte, choque violento. Além disso, uma marcação de um cartão amarelo que foi retirado pelo VAR. E, além disso, um lance no início do jogo, de falta claríssima, a nosso favor, com segundos de jogo, e uma tentativa de impedir o nosso zagueiro de chegar na bola. Esse foi o episódio que desequilibrou, com a expulsão, por óbvio que não aconteceu a nosso favor. Na nossa opinião, precisa ser registrado. E aqui, é sempre ruim a gente falar de arbitragem, chegar num momento desses, mas é impossível não falar disso, quando, fato posterior a isso, há movimentações para continuar, e continuou-se assim, buscando um condicionamento da arbitragem, a ponto de, num dia antes do jogo, termos dirigentes colocando a responsabilidade, de forma muito clara, no Internacional, e principalmente no jornalismo. Eu vou ler para vocês aqui a declaração para não dizer que eu estou mentindo. O que aconteceu é que, diante de um lance normal de jogo, que o jogador do Inter tomou uma decisão errada, após tivemos uma ação orquestrada por parte do adversário, dos identificados e jornalistas. E eu não vi, me perdoe, meus amigos, convivo com vocês todos os dias, um levante daqueles que representam a classe jornalística para condenar esse tipo de frase. E digo mais, e presto aqui a minha solidariedade oficial em nome do Internacional ao Carpinejar, que expressou sua opinião. A sua opinião, como todos têm o direito de expressar. E foi ameaçado de morte. Espero que o Ministério Público apure e encontre os responsáveis, porque isso é inadmissível. Esse foi o clima bélico que foi criado. E esse clima bélico está dentro de todo um contexto que deixa, como eu disse no início, este campeonato como o gauchão mais manchado da história do Rio Grande do Sul. Lamentável, mas foi isso que nós vimos
e esse é o desfecho do que aconteceu, são fatos que corroboram, inclusive, com a atuação do árbitro hoje, de não marcar um pênalti que ele deu no campo. Aliás, a orientação do VAR era decisão de campo, vamos priorizar. O que ele fez? Não priorizou a decisão de campo. O árbitro estava em cima do lance e marcou o pênalti. E não só cancelou o pênalti, como foi lá e deu um amarelo, que não é objeto do VAR, né? O objeto do VAR é vermelho. Aí o VAR deu o amarelo. No outro jogo o VAR deu o amarelo, não deram. Nesse o VAR deu o amarelo. E aí, como disse, com requinte de crueldade, aos 35 do segundo tempo, marca um pênalti. E erra também. Vamos falar, erra. Era talvez para cartão amarelo. Mas aí, como já estava muito feio, ele vai lá e dá o vermelho, para tentar limpar um pouco a barra. Então, meus amigos, eu sei que é muito ruim para quem faz futebol, para quem principalmente não teve o êxito de ganhar um campeonato gaúcho, mas eu acho que era importante fazer essa manifestação, porque esse é o sentimento das pessoas que vieram aqui hoje, da nossa torcida, das pessoas que assistiram esse campeonato, e a gente, no decorrer das perguntas aqui, explora um pouco mais o trabalho que a gente pensou para esse campeonato, né? E o que a gente vai fazer nesse próximo período para buscar, dentro do Brasileiro e da Copa do Brasil, os resultados que a gente precisa. Presidente, Rafael de Vério, aqui do GZH. Que lição o senhor tira do Campeonato Gaúcho como um todo, já que o senhor falou sobre isso, sobre essa abordagem aí, né? Sobre o andamento do campeonato até a final, da final especificamente, o aproveitamento dos jovens, a reclamação, enfim. O que o senhor tira do campeonato que serve para a sequência da temporada? Obrigado. Obrigado, Vério, pela pergunta, e ela ajuda a gente a, depois de uma manifestação sempre difícil de fazer em termos de arbitragem, a falar um pouco sobre isso, que é o que eu tinha sempre preparado para falar, independentemente do resultado, e nós viemos aqui acreditando que sairíamos com a vitória e, quiçá, com o título. Acho que a gente atingiu os objetivos secundários. Por que secundários? Porque o objetivo prioritário sempre é ser campeão. Mas os objetivos secundários que foram estipulados, da gente poder esse ano, diferentemente do ano passado, fazer um campeonato onde a gente pudesse dar minutagem para os jovens, onde a gente pudesse fazer uma boa pré-temporada conjuntamente com a disputa da competição, mesmo sabendo que o Campeonato Brasileiro iniciou mais cedo, isso foi possível, está sendo possível. E o Internacional consegue, com isso, planejar a sua continuidade do ano de uma forma diferente. Vocês lembram como foi o ano passado, e toda a simbologia que teve o campeonato, a necessidade que nós tivemos e o custo que foi isso ao longo do ano. Eu quero ser bastante objetivo aqui, mas não posso me furtar de falar de que isso não diminui nada o nosso interesse por ter ganho esta competição, mas a gente tem que olhar para frente agora, e a gente sabe, dito por muitos de vocês, né, quando se perde, quando se ganha, não se iludam com gauchão, gauchão é engana bobo, e por aí vai. São várias informações e opiniões que a gente respeita, né? Então, eu não quero usar isso agora a meu favor, mas quero dizer para vocês que o que tinha que ser feito, independentemente e infelizmente do resultado final, a gente fez para que a gente pudesse tirar também dessa estratégia de disputa da competição coisas boas para a sequência do nosso ano. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Qual o posicionamento do Inter, o senhor já mais ou menos falou, mas o que o Inter pode fazer em relação a tudo isso que aconteceu, tudo isso? Abrir alguma coisa, uma representação na federação, fazer algo com os clubes também que se sentem prejudicados, tentar, para o ano que vem, o senhor não vai estar mais na presidência, mas o que pode deixar já encaminhado para a próxima gestão de posicionamento perante a federação e o Campeonato Gaúcho? Vou ser curto aqui na resposta, sinceramente, não acredito que algo possa ser feito para reverter algo que aconteceu e que todo mundo viu. É óbvio que, quanto clube, enquanto instituição,
nós já fizemos e vamos continuar fazendo, pontuando formalmente as questões que foram colocadas, que nós estamos colocando, né? Mas eu não tenho, eu não acredito que, se a gente não continuar fazendo mudanças profundas nesse sistema da arbitragem, não se proteger minimamente, né, de um contexto que a gente sabe que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né, e nós não nos manifestamos nunca contrário à arbitragem de fora, né. O que aconteceu no primeiro, antes da final, foi uma manifestação às 4h do nosso rival, às 6, incrivelmente, nunca aconteceu isso. De segunda-feira saiu a escala da arbitragem dos 2 jogos. Não teria problema nenhum se a federação se protegesse, o Internacional não ia, até porque o ano passado nós solicitamos a arbitragem de fora. Isso preserva a arbitragem local, que nasceu aqui, que vive aqui, com todo o respeito. Não estou aqui fazendo nenhuma brincadeira, e eu sei que é muito forte, vou usar o exemplo, com todo o respeito, a torcida do Brasil de Pelotas, que é muito forte, que é chavante, mas a gente sabe que 80%, 90% das pessoas que nascem nesse estado ou são coloradas ou são gremistas. Então, para evitar esse tipo de contaminação que a torcida faz e que as pessoas não têm culpa, porque eu confio na seriedade dos árbitros, confio no profissionalismo dos árbitros, mas para evitar esse clima externo que se cria, né, era importante talvez preservar. Eu estava vendo outros campeonatos que fizeram isso, né, e isso não diminui em nada a qualidade dos nossos árbitros. Aliás, né, os nossos árbitros aqui do Rio Grande do Sul, entre os 5 que mais apitaram no Campeonato Brasileiro, 2 são gaúchos. Os 2 que apitaram as 2 finais. Então, eles têm valores, eles são profissionais habilitados, eles têm capacidade, mas o ambiente que se cria aqui no Rio Grande do Sul da rivalidade, muitas vezes, inclusive, prejudica eles de terem uma atuação mais, inclusive, menos questionada. E isso, eu acho que tem que ser repensado, pode ser repensado, né? Isso não significa nenhuma fragilidade, não significa nada a não ser preservar, inclusive, esses árbitros que apitam e apitam muitos jogos do Campeonato Brasileiro, e podermos ter esse cuidado. Boa noite, presidente. Matheus Tafarel, Rádio Grenal. Conversei com muitos torcedores durante a partida e eles relataram que havia essa insatisfação tanto com a arbitragem quanto com a Federação Gaúcha, mas também se mostraram muito preocupados com o decorrer do ano do Internacional, que ainda estão abatidos, digamos assim, ou com medo do que viveram no ano passado, né, que o Inter teve que lutar até o final do Campeonato Brasileiro para correr contra o rebaixamento. O que você pode falar para esse torcedor que, passado o Campeonato Gaúcho, possa deixar ele mais calmo e talvez mais confiante de que o Campeonato Brasileiro do Inter e as outras competições possam ser diferentes esse ano? Obrigado. Bom, primeiro, acho que o treinador falou aqui, há um entendimento da comissão técnica do departamento de futebol, dos nossos dirigentes do departamento de futebol, de que nós evoluímos coletivamente. Essa mesma equipe, praticamente com poucas mudanças do ano passado, ela evoluiu técnica, física e mentalmente. Isso nos dá esta convicção de que nós vamos crescer ao longo do ano, né? Foram 4 jogos do Brasileiro, e aqui não é nenhuma desculpa, mas é constatação, 2 jogos contra 2 grandes adversários, talvez os mais fortes adversários desse Campeonato Brasileiro, uma viagem longa, um gramado pesado, um jogo difícil, e uma tabela, portanto, que nos colocou essa dificuldade na arrancada, em conjunto com decisões e jogos que, mesmo dosando a equipe, nós utilizamos jogadores aí em vários momentos, inclusive antes da primeira final, o time jogou e deu prioridade ao jogo do Remo, sem que isso tivesse qualquer propósito de poupar jogadores para o Campeonato Gaúcho. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo, a gente acredita, e vocês todos sabem disso, né? O futebol é um esporte coletivo. E a importância do comando técnico, junto com os atletas, junto com o departamento de futebol, melhorarem este coletivo. E este coletivo vem melhorando. Esse coletivo apresenta rendimento melhor, né? E isso nos dá, como eu disse, essa certeza. Tem que melhorar, sim. Temos mais 34 rodadas no Campeonato Brasileiro.
estamos começando uma jornada que é uma maratona longa. Teremos aí no meio disso a Copa do Brasil, que também é um campeonato super importante para nós, com um modelo de disputa diferente. Vamos trabalhar para que esse retorno venha. Nós investimos, os profissionais que aqui estão, que são profissionais extremamente capacitados para montar o departamento de futebol, para montar a comissão técnica, com perfis que nós entendemos serem perfis que mudam a característica do trabalho que vinha sendo feito para melhor. E esse é a nossa aposta, é o nosso ponto forte. É fazer com que esse coletivo, que já vem mostrando dentro de campo uma capacidade e um rendimento, possa vir, como disse o treinador, com as vitórias no Campeonato Brasileiro, nos colocar numa situação bem melhor na tabela, disputando a parte de cima, que é o que a gente busca. Presidente, e para essas próximas 34 rodadas do Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, o Inter tem a perspectiva imediata de alguma nova contratação com essa janela? O zagueiro que vem aí pode ser o João Marcelo, e o senhor pode falar alguma coisa sobre a possibilidade de derrubar o Transferban já nos próximos dias? Gabardo, nós continuamos trabalhando. Eu acho que o esforço feito e reconhecido pela própria comissão técnica minutos atrás aqui, do trabalho que está sendo feito em conjunto, né, tanto com a parte de mercado, com a parte da comissão técnica, do staff, com o Abel e no comando do Fabinho, é de buscar alternativas no mercado que possam chegar aqui no Internacional e acrescentar qualidade a esse grupo. Isso eu posso te garantir que não parou nem um minuto. A gente sabe as dificuldades que o mercado apresenta em termos de valores. Os valores estão extremamente inflacionados. Jogadores que hoje têm contrato no exterior, né, estão numa situação muitas vezes confortável, ou alguns com contrato para terminar no meio do ano e não agora no início do ano. Tivemos alguns casos e tentamos. E isto não diminui em nada a nossa necessidade de continuar trabalhando agora nesta janela doméstica, olhando para o Brasil, olhando para os clubes, tanto que disputaram seus estaduais, tanto clubes que chegaram agora à reta final do campeonato, como outros que já saíram. Essa é uma possibilidade que a gente continua trabalhando, né? Em relação, e vamos trabalhar até o dia 27, tenho certeza que vamos trazer aí jogadores, se possível, para nos ajudar. Sobre o Transferban, eu acho que já foi explicado, mas vou aqui reforçar isso. O Internacional fez o pagamento em dezembro desta parcela. Esta parcela, infelizmente, por questões burocráticas da guerra, de não possibilidade de algumas instituições operarem esse câmbio, esse recurso volta ao clube, e nós estamos tentando, junto com o clube que tem o crédito, que tem direito ao crédito, resolver a situação. O que passa é que, quando o processo é aberto na FIFA, ele depois tem uma sentença conclusiva. Aquela sentença, ela não te abre para recorrer, a não ser que tenha um fato novo gerado por alguém. O fato novo foi gerado quando o clube, né, no caso o Krasnodar, faz de novo, aperta o botão, usando uma expressão mais simples, e isso possibilitou o Internacional de se manifestar, de mostrar as suas comprovações e da gente tentar construir aí um caminho que viabilize, e o Internacional sabe das suas responsabilidades e vai honrar com elas para que a gente não tenha o prejuízo nenhum nessa janela de transferência que ainda está aberta na transferência local. Presidente, Nicolas Wagner, Rádio Guaíba. Queria insistir no tema das contratações e principalmente em relação a zagueiro, porque está claro que o Inter vem sofrendo defensivamente contra os adversários mais fortes nesse início de temporada. E o Inter não demorou demais, presidente, para trazer um zagueiro à altura, por exemplo, do que era o Vitão, que o Inter vendeu na virada do ano, porque já fechou a janela de transferências internacional, agora tem só essa janela interna em que as opções, imagino, sejam mais escassas. Nicolas, duas questões. Não vi nenhum time do Brasil encontrar um zagueiro à altura do Vitão. Isso que alguns times estão procurando. Não é fácil encontrar um zagueiro à altura do Vitão.
Segundo, nós confiamos nesse crescimento coletivo. Eu não estou aqui afirmando para vocês, e nem faria isso porque sei da necessidade que nós temos de melhorar a equipe permanentemente, mas se olharmos, por exemplo, né, se pegarmos como fotografia os 2 Grenais, nós tivemos mais erros no ataque por não fazermos gols do que erros defensivos, inclusive erros defensivos de bola parada, de posicionamento, e aí a responsabilidade é coletiva, não é só dos zagueiros. Então, há que se corrigir, há que se melhorar, e há que se acreditar que é possível melhorar com esses jogadores que estão aqui, e há que se continuar trabalhando para encontrar jogadores que possam nos acrescentar. Porque buscar por buscar, trazer por trazer, né, muitas vezes a gente comete erros como já cometemos em outros momentos, de tentar buscar um jogador para substituir um jogador mais, vamos dizer assim, com uma maior qualidade, que por uma razão ou outra não está conosco, e acabamos fazendo, né, não boas opções. Então, esse critério, esse cuidado, né, o Departamento de Futebol está tendo, o Fabinho está tendo, e também, não vou deixar aqui de registrar isso também, com limites financeiros que nos colocam com essa responsabilidade. O Internacional teve um ano e não vou me esticar aqui, mas vou deixar isso também registrado, teve um ano muito difícil em 2024, com um advento, e nós tivemos ali um prejuízo, tínhamos sucessivos déficits, tivemos um prejuízo ali. 2025 nós colocamos para vocês todos, no início do ano, queríamos buscar recuperar esse prejuízo. A gente ainda não fechou as contas, ainda estamos em processo de auditoria, mas temos uma expectativa boa de que a gente tenha conseguido em 2025 não só o equilíbrio, como também uma redução nominal, a partir de alguns anos que isso não acontecia, na dívida total do clube. Então, isso é um esforço sempre difícil de equilibrar, né? E a gente tem trabalhado muito com isso, porque entende que essa é uma responsabilidade nossa também, e isso foi dito quando da manutenção do Abel no cargo de diretor técnico, quando da chegada do Fabinho como diretor executivo e quando da contratação do treinador. Foi muito claro isso, dos limites que nós tínhamos e do grupo, e isso tudo está, como disse o treinador, muito bem claro entre nós, e nós estamos trabalhando com isso para melhorar esse coletivo, para que a gente possa, ao longo do ano, por óbvio também, na segunda janela, ir melhorando ainda mais essa equipe. Presidente, Theo Castro, Rádio Bandeirantes. O senhor já passou por algumas dificuldades que o Inter vai ter na temporada de 2026, mas tem mais uma, essa observando um pouco mais fundo no horizonte, que é a eleição. O Internacional vai ter uma troca de presidente, o que impera, por exemplo, trocas tendo que acontecer com contratos menores. Uma mudança no departamento de futebol, ou então uma mudança no comando técnico, terá que muito provavelmente ou passar pelo que é hoje a oposição, ou então por quem serão os candidatos, ou então ter apenas um ano, até o final desse ano. Como ultrapassar essa barreira e como blindar o Inter num ano eleitoral? Eu acho que tem que ter responsabilidade, tá? Não é proibido de se contratar jogadores por um período maior. Só que há que ter uma responsabilidade ainda maior quando se contrata sabendo que... Então, esse também é um elemento importante, que também é levado em consideração quando a gente faz as negociações e quando a gente renova o contrato de um atleta, para que a gente tenha certeza de que aquele atleta, independentemente da direção que venha, vai ser aproveitado e tem, vamos dizer assim, a chancela do departamento de futebol e não só, muitas vezes, de um momento de necessidade que o clube passa. Então, esse é um elemento importante. Agora, a eleição é um processo natural do clube. Eu acredito que a gente possa, por tudo que a gente vem passando de dificuldades, em termos de busca de um equilíbrio financeiro, acho que o ambiente que se desenha deva ser um ambiente de construção de todas as forças políticas do clube para que a gente possa buscar um caminho aí que dê sustentabilidade a médio e longo prazo a uma mudança necessária na reestruturação financeira do clube e que nós, né, não conseguimos fazer
da forma como talvez tenha que ser feita, mas nós estamos cientes disso e sempre trabalharemos para que essa gestão, como eu disse lá no início do ano, possa servir, sim, inclusive de apoio, para que a gente possa ganhar, em termos de tempo, de condição política, de construção de cenários e de soluções, algo relevante para o clube. Presidente, boa noite. Tomás Rames, do GE. Desde que vocês perderam o Fernando ano passado, vocês tentaram encontrar alguém para suprir essa posição e conseguiram o Vijagra esse ano. Mas ele tem entrado muito pouco, quase não entra. O que falta para o Vijagra ter condição e ser mais utilizado pelo Pesolano? Eu não costumo comentar aí os aspectos técnicos, né? Mas vejo que ele vem evoluindo muito no dia a dia, acompanho os treinamentos. Por merecimento e pelo que vem desempenhando, acho que o Ronaldo tem sido titular, né? Mas eu vejo que o Vidalba está preparado e a hora que o treinador entender que ele deva assumir essa posição, ele terá condições de mostrar aí um pouco mais, né, pelos minutos que jogou, que foram poucos, a sua qualidade e, com certeza, também tem todas as ferramentas e as chances de ser titular do Internacional esse ano. Presidente, Douglas Demoliner, canal Colar Repórter e AM Colorado. Já que a gente está falando sobre questão financeira, né, o Inter também tem uma situação muito importante desde o ano passado, ou início desse ano, na verdade, que é o rompimento com a patrocinadora Master e a busca por essa nova receita. A que pé anda isso? Tu tem uma resposta? O senhor tem uma resposta para dar para o torcedor, né, de um curto prazo, de quando isso poderá acontecer? Como é que está a negociação envolvida com a antiga patrocinadora? Afinal, o Inter tem um valor importante para receber. Obrigado. O Internacional entrou judicialmente, o Internacional está cobrando esses valores na via jurídica, e o Internacional tem buscado trabalhar no mercado para que a gente possa ter um patrocinador master. Não tenho condições hoje aqui de anunciar isso, mas todo o desenho que se caracterizava, principalmente no mercado de bets, ele teve, em alguma forma, ou em alguns casos, tirando talvez poucas empresas que se consolidaram nesse mercado de uma forma mais efetiva, uma redução significativa nos valores ou até mesmo uma saída. Nós tivemos um trabalho feito em 2020 e 24 para 25, onde a gente fez um inventário de propriedades com valores de mercado, e a gente está buscando muito atingir esse valor, e, portanto, algumas propostas menores que surgiram, nós declinamos num primeiro momento. Estamos trabalhando muito com a ideia de, somadas as propriedades, mantermos o orçamento, ou seja, eu não vou aqui falar exatamente em valor, mas se tínhamos um patrocinador por X, a ideia é que a gente possa também ter outros patrocinadores que, somados a um patrocinador master, nos dê esta mesma receita, e com isso a gente não perca receita orçamentária. Esse é o principal objetivo e esse foi a missão dada ao Departamento de Marketing, que, aliás, de 24 para 25 teve um acréscimo significativo, em torno de 45%, 46% das suas receitas, e a gente espera que esse departamento, que tem sido um departamento, e eu testemunho isso para o torcedor, muito eficiente em termos de receita, muito eficiente, talvez um dos departamentos comparado com proporcionalidade, com maior eficiência nos clubes brasileiros. A gente vai buscar esse valor, a gente vai buscar essa forma de patrocínio, e a gente está trabalhando com alguns cuidados para não cometer alguns erros que possamos ter cometido e para que a gente possa ter segurança, né, nessa receita que é tão importante para nós. Isso envolve, por óbvio, um novo processo que a gente está fazendo, vai envolver gigantinho, vai envolver um conjunto de questões que vão nos dar, eu tenho certeza, no próximo período, aí, uma condição financeira de chegarmos muito próximo ao total daquele valor que nós tínhamos garantido, sem contar a nossa possibilidade de indenização
com aquela que saiu. Então, esses valores têm que ser somados para que a gente possa garantir uma transição boa esse ano, somando o que tem para receber, com o que a gente espera que seja rápido, com aquilo que a gente está prospectando, garantir a receita. Presidente, Jairo Vinck, da Baldasso TV. O senhor está entrando no 6º ano. Eu queria voltar na arbitragem e lhe fazer uma pergunta sincera. Em algum momento, nesses 6 anos, o senhor vetou algum árbitro de trabalhar no Beira-Rio? Porque me causa uma estranheza que o VAR do último domingo, todas as vezes que ele foi VAR, ele só trabalhou na Arena do Grêmio. Ele nunca trabalhou num clássico Grenal no Beira-Rio. Olha, se essa figura do vetar, ela é uma figura que não existe no formal. Né? Eu não vi ainda alguém admitir, seja pela confederação, seja pela federação, o veto. Mas a gente faz movimentos. E você sabe muito bem, tem árbitros que não apitam aqui no Beira-Rio há mais de 5 anos. Né? Isso é quase que um bom senso, né, que deve prevalecer. E a gente espera que a federação prevaleça nesse bom senso, que a CBF já faz, e que a federação possa ter esse bom senso, porque é inadmissível, né, que às vezes parece até uma certa afronta, né, e uma vamos dizer assim, necessidade de correr riscos institucionais que não precisam acontecer. Então, respondendo a tua pergunta, já tivemos pedidos feitos em vários momentos da vida do clube, e esses pedidos aí estão claros, foram alguns recusados, outros, mas não existe uma porta aberta, um instrumento que possibilite os clubes, embora a gente sabe que muitos clubes fazem isso e são atendidos, e a gente sempre vai estar atento para fazer o que for melhor para o Inter. Boa noite, presidente. Tim Langendorf, Rádio Inferno. O senhor abriu essa coletiva falando sobre talvez esse ser o campeonato mais manchado, o campeonato gaúcho mais manchado da sua história. E agora falamos aqui sobre repetidas tentativas do Internacional de dialogar, fazer pedidos. E esse ano a gente viu sistematicamente talvez esses pedidos serem ignorados. No meio do segundo tempo dessa partida de hoje foi lançado um abaixo-assinado para que o Inter não jogue o Campeonato Gaúcho do ano que vem. Claro, o senhor não vai estar aqui, o senhor não vai ser o presidente, né? Mesmo que tenha uma continuidade da sua gestão, e também tem que ver se o aparelho desse abaixo-assinado, como funcionaria, mas a tua visão como torcedor, que não vai mais estar aqui, diante de tudo que aconteceu esse ano, o senhor apoiaria esse abaixo-assinado? A gente colhe o que planta. Isso chega num limite de se ter uma ideia dessa e se ter adesões, é porque se deu razões para isso. Infelizmente, há que se constatar isso. Eu acho que, formalmente, isso não é possível, dentro das regras das filiações dos clubes, nas suas federações, confederações, mas isso deprecia o produto. E isso é ruim para todo mundo. Né? Deprecia o produto, cria uma insatisfação, cria um esvaziamento, né? E o Internacional, falo pelo Inter, né? Ele sabe, e eu sempre defendi isso em todas as reuniões de federação que fiz, a importância do Campeonato Gaúcho para o futebol gaúcho, para os clubes do interior, né? Para as dificuldades que esses clubes passam e o momento que eles têm de montarem uma equipe, de jogarem contra a dupla Grenal, de receberem como nos receberam esse ano no interior, com festa, torcida dentro dos estádios, ocupando toda nosso espaço. Isso faz e fervilha e faz com que a gente que vive o futebol há tantos anos enxergue, né, um momento importante institucionalmente para o clube. Mas esses erros, essa postura, esta forma como as coisas são conduzidas, vai com a redução das cotas de TV, que eram o dobro do que é hoje, há 4, 5 anos atrás. Isso tudo tem reflexo. O mercado é muito claro. Se o produto é valoroso, o Santos recebeu 35 milhões para jogar o Campeonato Paulista. Se o produto é valoroso, chove de gente querendo comprar. Vale mais. Agora, se o produto começa a ser depreciado
principalmente por quem tem a obrigação de valorizar, é óbvio que isso perde valor e perde o interesse do torcedor. Então, essa equação precisa ser melhorada. E eu não vejo possibilidades dela ser melhorada se não tiver algumas ações muito fortes em relação ao que aconteceu, por exemplo, esse ano, e que eu reputo, né, e reforço aqui, que foram questões que decidiram fora do campo, ou por razões, né, que não necessariamente são do jogo, o Campeonato Gaúcho.